E se os Estados Unidos se dividissem em 9 novos países? Ok, primeiro de tudo, um aviso. Isso é, claro, hipotético. É baseado de forma muito vaga, não estou defendendo isso. Não leve um vídeo do YouTube tão a sério. Sou só um cara fazendo um vídeo sobre isso. Quando falam dos Estados Unidos, geralmente tratam como um país unificado. Acho que, de certa forma, é uma bandeira, um governo, uma identidade nacional. Mas se você realmente viajar pelo país, ou até mesmo olhar para ele em um mapa, começa a perceber algo que provavelmente é muito óbvio para a maioria de vocês. Os Estados Unidos se assemelham mais a várias regiões distintas sob o mesmo sistema político do que a um país único. Claro, existem os estados, cada um com sua bandeira e governo próprio. Um cenário onde cada estado é independente é ainda mais irrealista do que o que menciono aqui, que é uma divisão regional em regiões específicas do país. A comida é diferente, os sotaques são diferentes, as economias são diferentes. Até mesmo as suposições básicas que as pessoas têm sobre governo, religião, armas, impostos e questões sociais podem mudar completamente dependendo de onde você está. De várias formas, os Estados Unidos se assemelham a uma federação continental como a União Europeia. De certa forma, quer ser bem, depende de quem você perguntar, do que ser uma nação compacta como a França ou o Japão. Isso levanta uma questão. E se as diferenças internas se tornassem grandes demais para serem geridas por um único sistema federal? Quero dizer, acho que já estivemos mais distantes disso realmente ser uma possibilidade. E se, em vez de 50 estados, os Estados Unidos eventualmente se fragmentassem em vários países regionais, cada um construído em torno desses blocos culturais, econômicos e geográficos existentes? Vamos passar por eles um por um. Começando pelo Nordeste, temos o país inexistente favorito de todo mundo. Cascadia ficaria no extremo noroeste do continente, composta principalmente por Washington e Oregon, possivelmente a parte norte de Idaho, dependendo de como as fronteiras fossem desenhadas. No final, também se estenderia até o Canadá, se quiséssemos incluir a verdadeira biorregião de Cascadia, que é uma das principais justificativas para a ideia. Dentro dos Estados Unidos, essa região é uma das mais coesas culturalmente em todo o país. Cidades como Seattle e Portland compartilham um clima bem parecido. É política progressista, consciência ambiental, um forte foco na qualidade de vida. A cultura aqui é bem descontraída, voltada para atividades ao ar livre, e o mais importante é socialmente liberal. E falando da biorregião, um elemento geográfico desempenha um grande papel nessa identidade. Cascadia é formada por florestas densas, chuvas fortes, montanhas e um litoral acidentado. Muitos crescem cercados pela natureza, o que influencia suas prioridades. Porque a proteção ambiental e as políticas climáticas são importantes e são levadas mais a sério aqui do que em grande parte do país. Economicamente, eles também teriam uma posição muito forte. Seattle concentra grandes empresas de tecnologia, setor aeroespacial, manufatura, portos no Pacífico e fortes laços comerciais com a Ásia. A agricultura é forte no leste de Washington e Oregon, onde há uma próspera indústria de vinhos. Devemos considerar não só Cascadia, mas também os demais países em potencial. Essa parte, e talvez grande parte do poder econômico que eles têm hoje, deriva de fazerem parte dos Estados Unidos. E se eles se tornassem independentes, isso provavelmente sofreria, pelo menos no começo. Em termos populacionais, Cascadia teria algo em torno de 11 a 13 milhões de pessoas. Isso a colocaria mais ou menos no mesmo patamar de países como Bélgica ou Holanda. Religiosamente, seria um dos países menos religiosos do mundo. O noroeste do Pacífico está consistentemente entre as regiões mais seculares dos Estados Unidos, com um grande número de pessoas se identificando como não religiosas ou apenas vagamente ligadas à igreja. Politicamente, provavelmente se pareceria muito com uma social-democracia ao estilo escandinavo, com foco ambiental, socialmente progressista, fortemente urbana. Quero dizer, eu gostaria de morar lá. A bandeira deles provavelmente seria esta, a bandeira Doug. É um tricolor horizontal de azul, branco e verde, com o escuro pinheiro Douglas em cima. É daí que vem o nome dela. Não é uma bandeira oficial da região, mas é a que geralmente é usada pelo movimento que busca a independência.
Ei, pessoal, vocês sabiam que eu estou postando um vídeo exclusivo e limitado uma vez por mês? Agora? Você pode acessá-lo apoiando-me no Patreon, onde você também tem acesso antecipado a todos os vídeos e a outros conteúdos, como bastidores. Você pode se tornar membro do canal aqui no YouTube de forma direta. É barato e você recebe um vídeo extra. Além disso, você apoia o canal e me ajuda a continuar fazendo esses vídeos. Se você puder fazer isso, eu vou ficar muito agradecido. Mas vamos voltar ao vídeo e seguir para o sul. Pegando um nome de Fallout, poderíamos ter a nova República da Califórnia. A Califórnia foi brevemente independente ao se separar do México antes de se unir aos Estados Unidos, por isso a bandeira traz a República da Califórnia. Então essa poderia ser a NCR. A nova República da Califórnia seria centrada na Califórnia, mas provavelmente incluiria parte do oeste de Nevada e sul do Arizona. Regiões desses estados têm fortes vínculos econômicos e culturais com a Califórnia, sobretudo pela migração, infraestrutura e clima. Eles também ficam um pouco isolados devido ao alcance dos estados desérticos, que analisaremos em breve. A Califórnia sozinha já seria uma das maiores economias do mundo. Quero dizer, hoje eles estão entre as 5 maiores do mundo. Inclua a economia do turismo de Las Vegas e os setores de tecnologia e manufatura em expansão no Arizona. Embora eu não tenha certeza se muito disso está no norte, mas de qualquer forma, essa região se torna um peso pesado global. O novo país provavelmente teria uma população entre 60 e 70 milhões de pessoas. Isso é maior do que o Reino Unido e não tão distante da França. Culturalmente, seria um dos países mais diversos do mundo. Grandes populações hispânicas, especialmente no sul da Califórnia e no Arizona, além de grandes comunidades asiáticas, principalmente ao longo da costa. O espanhol provavelmente seria cooficial com o inglês em várias regiões. Na prática, isso já acontece hoje. Nos Estados Unidos, a cultura é predominantemente urbana e costeira. Los Angeles, São Francisco, San Diego e Las Vegas dominariam a economia e a política. Entretenimento, tecnologia, turismo, agricultura e logística teriam papéis importantes. Seria uma economia equilibrada, com tendência política fortemente progressista, semelhante ao vizinho do norte. Provavelmente veríamos leis ambientais rigorosas, fortes proteções trabalhistas e uma abordagem aos cuidados de saúde e aos serviços públicos mais parecida com a europeia, mas não seria tudo unificado. Regiões do interior, como o Vale Central da Califórnia e o interior do Arizona, são bem conservadoras. Então, mesmo dentro do novo país, ainda haveria algum tipo de tensão cultural e política entre as regiões urbanas e rurais. Sobre a bandeira, poderíamos usar a do Fallout, que coloca uma segunda cabeça no urso desse universo. Acho que é por causa da radiação, mas se adicionássemos uma terceira cabeça, talvez pudesse simbolizar os 3 estados se unindo. Não sei, só uma ideia. Ao leste. Teríamos Deseret e aqui nos afastaríamos da tendência não religiosa, porque este seria um país totalmente dos santos dos últimos dias. Desenhei fronteiras que correspondiam ao cinturão Mormon, Utah e áreas vizinhas, onde o mormonismo predomina. Nesse cenário, incluiria Utah, Idaho, Wyoming e partes do Colorado e Nevada. Deseret é um nome que remonta ao século XIX, quando os colonos mormons no território de Utah propuseram criar um novo estado enorme chamado Estado de Deseret. Isso nunca ocorreu, mas o nome ficou como conceito cultural. O que caracteriza a região é mais a cultura do que a geografia ou economia. Utah é o centro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e essa influência se espalha por partes de Idaho e estados vizinhos. Como resultado, provavelmente seria um dos países mais desenvolvidos religiosamente do mundo. A filiação à igreja foca na vida familiar e nas instituições comunitárias. Eles provavelmente teriam um papel central na cultura pública. A população ficaria entre 8 e 10 milhões de pessoas, tornando-a semelhante a países como Áustria, Portugal ou Suíça. Economicamente, Utah seria menor que os vizinhos costeiros a oeste, mas ainda estável. O setor de tecnologia cresce rápido e o estado é chamado de Silicon Slopes. Há também mineração, energia, agricultura e turismo, ligados aos parques nacionais e estações de esqui. Politicamente, seria socialmente conservador, apoiando políticas tradicionais de família e governo limitado em algumas áreas. Embora Utah seja mais pragmático e menos conservador socialmente que outras regiões conservadoras dos Estados Unidos,
talvez mantenham isso por questões religiosas. Algumas pessoas de Idaho, leste do Oregon e leste da Califórnia, talvez se mudassem para lá para fugir do pesadelo político que imagino para elas. Nos novos países, provavelmente usariam a bandeira que tentaram adotar em 1850, semelhante à dos Estados Unidos, mas com listras totalmente azuis. O cantão possui um círculo de 12 estrelas, sendo uma maior no centro. A semelhança parece ser só um dos motivos para esse design. Algumas justificativas afirmam que as 12 listras brancas e azuis representavam as 12 tribos da antiga Palestina, e que as 12 estrelas pequenas são para os apóstolos, com a grande representando Jesus Cristo. Em seguida, passamos para o que seria, eu acho, o maior de todos esses novos países, pelo menos em termos de território, uma nação que poderíamos chamar de União das Grandes Planícies. Estendendo-se pelo meio do continente, incluiria Montana, Wyoming, Dakota do Norte e do Sul, Nebraska, Kansas, Missouri e o leste do Colorado. A região é definida pela paisagem, vastas planícies abertas, fazendas sem fim e pequenas cidades espalhadas por enormes distâncias. Talvez seja uma visão externa e estereotipada, mas é o que penso. Quando imagino a era do Velho Oeste, penso em fazendas, vacas e cowboys. Mas posso estar enganado. Não sou americano, então não sei como é a cultura lá. Apesar do tamanho, é uma das regiões menos povoadas dos Estados Unidos. Muitas comunidades locais diminuem há décadas, pois jovens se mudam para cidades de outros estados. No entanto, as grandes planícies têm algo muito valioso: comida e energia. A região produz enormes quantidades de trigo, milho, soja e gado. Também possui grandes reservas de petróleo e gás, especialmente na Dakota do Norte. A população seria de 15 a 20 milhões de pessoas, espalhada por uma área enorme, tornando o país um dos menos populosos do mundo. As grandes planícies são rurais, socialmente conservadoras, majoritariamente protestantes, com alta frequência à igreja e valores tradicionais predominando na vida pública. Politicamente, eles parecem favorecer a ideia de um governo pequeno, baixos impostos, subsídios agrícolas fortes, o que meio que vai contra a ideia de um governo pequeno. Provavelmente se tornaria um país muito voltado à exportação de alimentos e energia. Como disse, não há movimento independentista nessa região, nem referência histórica para as novas nações vizinhas. A possível bandeira é meio desconhecida, mas achei essa feita por Lumpin 1846 no Reddit ao pesquisar no Google. Achei bem legal. Ela utiliza o bisão da bandeira de Wyoming para simbolizar a vida selvagem e o meio ambiente. Os triângulos vermelhos simbolizam as montanhas rochosas, o amarelo as pradarias e o verde as florestas. Gostei bastante e acho que seria uma boa bandeira nesse contexto. Antes de continuarmos indo para o leste, vamos descer um pouco para o sul e dar uma olhada no que poderia ser uma grande república do Texas aqui. Ela seria construída em torno do estado moderno do Texas, é claro, mas possivelmente incluindo Oklahoma e Novo México. O Texas já tem uma das identidades independentes mais fortes do país. Foi uma república independente nos anos 1800, legado que ainda molda sua cultura política. As fronteiras reivindicadas na época também alcançavam essas regiões. Com uma população de mais de 30 milhões de pessoas, a Grande Texas seria comparável em tamanho a países como Canadá ou Arábia Saudita. Economicamente, seria uma potência. O Texas tem grandes reservas de petróleo e gás, portos na costa do Golfo, setor de tecnologia em expansão em Austin e polos industriais em Dallas e Houston. Também poderia fortalecer sua conexão com o México independente, ampliando o potencial econômico. A região é culturalmente diversa, com forte influência hispânica, especialmente no sul e grandes cidades. O espanhol seria uma das principais línguas públicas, como na Califórnia. Politicamente, eles tenderiam ao conservadorismo, principalmente sobre impostos, regulamentações e leis de armas. Mas as grandes cidades como Austin, Houston, Dallas e San Antonio já estão se tornando cada vez mais liberais. Então, a tensão política interna também continuaria existindo aqui, com certeza. Acho que a bandeira deles seria só a do Texas, talvez com 2 estrelas a mais para Oklahoma e Novo México. Agora, continuemos um pouco mais no sul, porque eu acho que, nesse cenário, outro país em potencial que poderia surgir a leste seria uma espécie de Confederação Dixie. O nome pode soar estranho, já que ninguém aqui tem ligação com os antigos Estados Confederados,
mas o aspecto histórico me fez pensar nisso. A Confederação Dixie poderia abranger grande parte dos estados do Sul Profundo, como Alabama, Mississippi, Louisiana, Arkansas, Geórgia, Carolina do Sul e aqui eu também incluí a Flórida, embora ela obviamente tenha sua própria realidade. Quero dizer, o oeste da Flórida é muito mais sulista, mas o leste da Flórida não é mais caribenho e costeiro do Atlântico. Não podia torná-la independente, pois ficaria isolada dos outros blocos. Por isso, incluí aqui só para este vídeo. A maioria desses estados possui uma das identidades mais fortes e compartilhadas do país. A cultura do Sul é moldada por sua história, sua comida, música, sotaques e tradições religiosas. Acho que a Louisiana também se destaca pelo colonialismo francês e forte influência caribenha. Como a Flórida, ambos são mais únicos. A população total provavelmente ficaria entre 60 e 70 milhões de pessoas, tornando-o um dos maiores estados sucessores em termos de população. A religião teria um papel enorme no país. O Sul é o cinturão da Bíblia, onde igrejas evangélicas protestantes têm grande influência cultural. A frequência às igrejas aqui é maior que em quase todos os Estados Unidos economicamente. A região é mista. Possui alguns dos estados mais pobres do país, sobretudo nas áreas rurais, mas também cidades em rápido crescimento como Atlanta, Nashville e Charlotte, que viraram grandes centros econômicos. As indústrias incluiriam agricultura, logística e manufatura. A região possui portos relevantes no Golfo e Atlântico. Incluir a Flórida seria positivo para a economia deles, pois sem ela teriam mais dificuldades. Politicamente, a Confederação Dixie provavelmente seria socialmente conservadora, apoiando valores tradicionais e um governo federal limitado, como queria a CSA na época, exceto pela escravidão. Não sei qual bandeira usariam. Acho exagerado escolher a antiga bandeira confederada. Muitas bandeiras online usam a flor de magnólia como símbolo da unidade sulista. Essa aqui do Sibéria no Reddit é bem legal. Talvez essa possa ser uma escolha interessante para eles. Finalmente, voltando para o norte e um pouco para a costa leste, poderíamos começar com outra região que poderia ser um país próprio, uma Liga Apalache. A Liga Apalache poderia se estender ao longo das montanhas Apalaches, incluindo estados como Tennessee, Virgínia Ocidental, Kentucky, Virgínia, Maryland, Delaware e Pensilvânia. Sei que muitos vão dizer que a Pensilvânia não deveria estar nessa. Ela deveria fazer parte da Nova Inglaterra, e se não, então nem Nova York ou Nova Jersey deveriam. Mas eu gostaria de um estado que incluísse toda a cadeia dos Apalaches. Tudo isso é hipotético e divertido, então tenha paciência. Esta região é uma das mais distintas culturalmente dos Estados Unidos. Comunidades dos Apalaches costumam se sentir isoladas do norte industrial e do sul costeiro. Faz sentido que fossem um país próprio, já que a história da região envolve mineração de carvão, extração de madeira e pequena agricultura. Muitas cidades surgiram ao redor de uma única indústria e, com seu declínio, a economia local foi afetada. A população ficaria entre 15 e 20 milhões, variando conforme as fronteiras e cidades incluídas. Economicamente, enfrentariam sérios desafios. Muitas áreas têm alta pobreza, infraestrutura limitada e populações em declínio. Pode ser o mais pobre de todos esses países, mas acho que a Pensilvânia ajudaria a melhorar um pouco, e esse é mais um motivo para incluí-la aqui. Junto com Delaware, a região se destaca por fortes laços familiares, música tradicional e influência protestante, lembrando o Sul Profundo, porém de forma mais suave. Um usuário do Reddit criou essa bandeira para a região, inspirada nas colchas de retalhos, artesanato local e no formato das montanhas. Ficou muito legal, e a estrela de 8 pontas no centro foi inspirada em um desenho popular chamado Estrela de Colcha, que aparentemente é muito usado nos Apalaches. Agora, saindo de um país com dificuldades econômicas para outro em expansão, vamos para a Federação dos Grandes Lagos. Uma Federação dos Grandes Lagos poderia incluir Illinois, Michigan, Ohio, Indiana, Wisconsin e Minnesota. A região foi o centro industrial dos Estados Unidos, com cidades como Detroit, Cleveland e Chicago, impulsionando a economia manufatureira no século XX, e mesmo após o declínio da indústria pesada, a região ainda possui um peso econômico enorme. Ela abriga grandes cidades, universidades, redes de transporte e, mais importante ainda, reservas de água doce.
O acesso deles aos Grandes Lagos seria, na minha opinião, seu maior trunfo. A população ficaria entre 55 e 65 milhões de pessoas, tornando-o um dos maiores estados sucessores. A Federação dos Grandes Lagos seria economicamente diversificada, pois seus estados já são. Ela teria manufatura, finanças, agricultura, logística e tecnologia, todos os setores integrados. Culturalmente, costuma ser vista como centro político do país. Algumas áreas são muito liberais, especialmente as grandes cidades, enquanto as regiões rurais são mais conservadoras. Provavelmente seria uma democracia industrial moderada, situada entre estados costeiros progressistas e o interior conservador. Também não há uma bandeira para isso. Achei algumas online como esta, que usa as cores dos Estados Unidos, mostra os lagos e uma estrela para cada estado costeiro. Estamos incluindo Iowa, que não faz parte dos Grandes Lagos, mas quis acrescentar aqui. Talvez também pertença à União das Grandes Planícies, mas acho que está mais ligado a esses estados. Me corrija se estiver errado. Existem várias ótimas propostas de bandeiras para esse conceito, então qualquer uma serviria. Finalmente, chegamos ao 9º país que poderia surgir dessa divisão dos Estados Unidos. O meu favorito pessoal? Uma comunidade da Nova Inglaterra, que incluiria os 6 estados propriamente ditos da Nova Inglaterra, além de Nova York e possivelmente Nova Jersey. A região representa o núcleo histórico dos Estados Unidos originais. Muitas das cidades, universidades e instituições mais antigas do país estão localizadas aqui. Ela tem um clima realmente europeu. Se isso faz sentido, a população provavelmente seria em torno de 45 a 50 milhões de pessoas. Economicamente, seria uma das regiões mais poderosas do mundo. Nova York é uma capital financeira global. Boston é um polo de educação, biotecnologia e pesquisa. Culturalmente, a região é altamente urbana, muito educada e está entre as partes mais seculares do país. Politicamente, tende a ser liberal em questões sociais e apoia instituições públicas fortes. Isso equilibraria as florestas e a natureza de Vermont e New Hampshire, com a identidade costeira do Atlântico de Maine e Rhode Island. E nos centros superurbanos dos outros estados, a bandeira deles necessariamente seria a verdadeira bandeira da Nova Inglaterra, um campo vermelho com um cantão branco e um pinheiro verde. Não é oficial, mas remonta ao estandarte naval vermelho inglês de 1625, quando os ingleses começaram a colonizar a região. Então esses poderiam ser os 9 estados sucessores em uma possível divisão dos Estados Unidos, não dando independência para 50 estados, mas sim para esses 9, regiões específicas que se uniriam entre si, baseadas na história passada, identidade cultural compartilhada e biorregiões. Acho que esqueci do Alasca e do Havaí. O Alasca provavelmente seria independente ou se uniria ao Canadá. O Havaí certamente recuperaria sua antiga independência, assim como outras possessões americanas do Pacífico e Caribe. Novamente, isso foi apenas por diversão. É um exercício hipotético interessante. Mas me diga o que você acha. Você concorda com essas regiões específicas? Talvez isso faça sentido por razões que quem vive lá conhece. Não sei, me diga o que acha.